Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto da irmã Carla Juliana Mello chamado Uma Nova Mentalidade. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Uma meditação para cada dia do ano. E quando nós estudamos a Palavra de Deus, quando nós fazemos o nosso devocional, logicamente, nós vamos ser inspirados, exortados e edificados. Tanto faz se fazemos isso individualmente ou em família. E quando isso acontece, vai nos engajar com a missão de Deus e vai promover em nós o crescimento cristão. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Carla Juliana de Mello, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos oriente. Senhor Jesus, nós te pedimos em teu nome que possas nos mostrar como ter uma nova mentalidade em ti, como sermos pessoas que te agradam, fazendo as coisas de acordo com a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, de acordo com a leitura de hoje, com o que vamos aprender. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, a nossa leitura bíblica está em Colossenses 3, de 1 a 4, e fala assim. Porquanto, é o irmão Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrestres. Pois morrestes e a vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. Amém? Então, o versículo escolhido pela irmã Carla Juliana é o 1, que diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Bom, e qual então é a proposta do Evangelho? O que o Evangelho pretende para nós? Que a gente mude de mente. É a mudança do modo como pensamos, é a mudança daquilo que temos vindo acreditando até então. Isso a gente percebe com o irmão João Batista, que começa o ministério lá convidando as pessoas ao arrependimento. Lembra? Lá em Mateus? Pega lá, Mateus 3, 1 e 2. Ele fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus, após ter sido tentado no deserto, né? Posso ficar 40 dias sem comer. E quando o inimigo foi lá e tentou Jesus: ó, vou te dar isso tudo, vou pedir que os anjos te sirvam, enfim. Ele passou a pregar depois que ele passou pela tentação e venceu, né? E a pregação de Jesus também tinha a mesma mensagem, que ele falava o quê? Lá em Mateus 4, 17. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Bom, então o arrependimento, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não se trata assim, uma coisa que eu sinto, sei lá, 1000 coisas. Eu acho que isso é arrependimento. Não. Porque o arrependimento significa mudança de mente. É aquilo que a gente chama no trânsito de conversão, né? Você tá indo com o seu carro ou com a sua moto num sentido, e aí tá lá, conversão à direita ou conversão à esquerda. O que você faz? Imediatamente você obedece a placa e faz a conversão e volta. É isso que a gente diz que é a mudança de mente. Não é só um sentimento. É realmente pensar diferente. É ter um pensamento diferente daquele que a gente vinha tendo. De verdade a gente ficar chateado, triste da vida pelas coisas erradas que a gente fez. É renunciar ao pecado e é comprometer-se com Deus, com Jesus Cristo. Falou: Jesus, eu reconheço,
eu fiz esse negócio aqui, ó, mas não foi legal, não te agradou e eu não vou fazer mais. Eu quero abandoná-lo, que o Senhor me possa ajudar a abandoná-lo. E daí, seguir obedecendo a Cristo. Ah, vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. A gente às vezes fala que vai largar um pecado, mas às vezes retorna para ele. Mas o importante é que a gente se arrependa, entendendo que a gente agiu errado e que só Jesus Cristo pode nos libertar. O pensamento vai influenciar o modo como a gente age, o modo como a gente escolhe viver, o modo como a gente faz as coisas. E sabe, os irmãos lá de Colossos, eles estavam sendo exortados pelo irmão Paulo a pensar nas coisas lá do alto, porque essas coisas eram o caminho correto, era o caminho certo a seguir. E não os ensinamentos aqui da terra, das pessoas que estavam surgindo lá no meio deles e querendo ensinar coisas erradas, dizendo que eles precisavam fazer coisas para serem aceitos por Deus, precisavam ter regras para que Deus pudesse amá-los mais. Não, então o irmão Paulo fala, não, ó, vocês têm que mudar esse jeito de pensar e pensar nas coisas lá do alto. Ora, a gente vai ser capaz de viver a vontade de Deus se a gente tiver uma mentalidade de acordo com a mente de Deus. Se a gente tiver uma mente mundana, ó, a gente não vai dar ruim, não tem como. Então nós somos exortados, como foram exortados os colossenses, a pensar, ó, nas coisas lá do alto, porque esses são os caminhos corretos. Então a gente não vai ser capaz de fazer a vontade de Deus se for de outro jeito. Nós temos que ter uma mentalidade de acordo com a vontade de Deus, porque a forma como a gente age, como a gente crê, vai determinar as coisas que a gente escolhe e o nosso jeito de agir. Quando Jesus nos convida a seguir o Evangelho, Ele quer que nós tenhamos uma mente totalmente transformada, renovada pela Palavra de Deus. Então, como diz a palavra, né? As coisas velhas ficaram para trás. E agora se fizeram coisas novas, coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos que pensar nas coisas do alto, porque nós morremos com Cristo para esse mundo. E a nossa vida está escondida onde? No Senhor. É lá que a nossa vida está escondida. É fácil, irmãos? Não, não é. Mas se tivermos uma nova mentalidade, toda vez que estivermos diante do pecado, vamos nos arrepender, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedir perdão. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Ah, sim, porque não tem como renovar a mente se você se afastar deste livro, ó. Se você não sabe o que Deus tem para sua vida, como é que você vai renovar a sua mente? Não tem como. Então, você tem mesmo que renovar a sua mente pela palavra de Deus. Amém? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço de ursa, né? Lembrando que para nós que cremos que temos que viver uma nova mentalidade em Jesus, ó, o abraço dá super certo. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que é inclusive a razão pelo qual nós temos uma nova mentalidade, que é o fato de, porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.